Olá, bom dia a todos, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser derramada sobre a vida de cada um de vocês. Primeiro eu queria pedir desculpa que ontem, infelizmente, nós não tivemos a nossa mensagem de reflexão. Eu tive uma situação durante o dia e acabei ficando impossibilitado de gravá-la. Mas hoje a gente traz também, né, mais uma mensagem de reflexão, um texto muito legal, uma mensagem muito bonita, uma história muito forte. Eu gostaria de compartilhar com você agora. O título dessa mensagem de hoje é O Menino e a Cicatriz. Um menino tinha uma cicatriz no rosto. As pessoas do colégio não falavam com ele e nem sentavam ao seu lado. Na realidade, quando os colegas do colégio o viam, franziam a testa devido à cicatriz ser muito feia. Então, a turma se reuniu com o professor e foi sugerido que aquele menino da cicatriz não frequentasse mais o colégio. O professor levou o caso à diretoria do colégio. A diretoria ouviu e chegou à seguinte conclusão: que não poderia tirar o menino do colégio e que conversaria com o menino para que ele fosse o último a entrar na sala e o primeiro a sair. Dessa forma, nenhum aluno via o rosto do menino, a não ser que olhassem para trás. O professor achou magnífica a ideia da diretoria. Sabia que os alunos não olhariam para trás. Levado ao conhecimento do menino da decisão, ele prontamente aceitou a imposição do colégio, mas com uma condição: que ele compareceria na frente de todos os colegas do colégio para dizer o porquê daquela cicatriz. A turma concordou e no dia seguinte o menino entrou e dirigiu-se à frente da sala e começou a relatar. Sabe, turma, eu entendo vocês. Essa cicatriz realmente é muito feia, mas foi assim que eu a adquiri. Minha mãe era muito pobre e para ajudar na alimentação da casa, ela passava roupa para fora. Eu tinha por volta de 7 ou 8 anos de idade. A turma permanecia em silêncio e atenta a tudo que o menino dizia. E ele continuou: além de mim, tinha mais 3 irmãozinhos, um de 4 anos, outro de 2 anos e uma irmãzinha de apenas alguns dias de vida. Foi aí que não sei como a nossa casa, que era simples e toda de madeira, começou a pegar fogo. Minha mãe correu até o quarto em que estávamos, pegou meu irmão de 4 anos, o de 2 anos e eu pelo braço e nos levou para fora. Havia muita fumaça, as paredes que eram de madeira pegavam fogo e estavam muito quentes. Minha mãe colocou-me sentado no chão ao lado de fora e pediu que eu ficasse ali até que ela voltasse, pois ela teria que voltar à casa e pegar a minha irmãzinha, que ainda ficara no quarto em chamas. Só que quando minha mãe tentou entrar na casa em chamas, as pessoas que estavam ali não deixaram a minha mãe voltar para pegar a minha irmãzinha. E eu vi a minha mãe gritar: minha filha está lá dentro. Vi no rosto da minha mãe o desespero, o horror, e ela gritava, mas aquelas pessoas não deixavam minha mãe buscar minha irmãzinha. Foi aí que decidi. Deixei meus irmãos e disse-lhes que não saíssem de lá até eu voltar. Saí entre as pessoas e, sem que eles percebessem, entrei na casa. Havia muita fumaça, estava tudo muito quente, mas eu tinha que pegar a minha irmãzinha. Eu sabia o quarto em que ela estava. Quando cheguei ao quarto, lá estava ela enrolada num lençol e chorava muito. Nesse momento, vi alguma coisa caindo e então me joguei sobre ela para protegê-la. E aquela coisa quente tocou em meu rosto. Nesse momento, a turma estava quieta, atenta ao menino e envergonhada. Então o menino continuou: vocês podem até achar essa cicatriz feia,
mas tem alguém lá em casa que a acha linda. E todos os dias, quando eu chego, ela, minha irmãzinha, beija a minha cicatriz, porque para ela isso é uma marca do amor. Que história, que mensagem incrível, né? Que nos remete a uma situação que a gente vive, infelizmente, todos os dias, como causadores ou como vítimas, que é o preconceito. Aquele menino dessa história era tratado com indiferença, com desrespeito, por causa de uma cicatriz que ele tinha. Quantos de nós hoje somos tratados com indiferença, com preconceito, com desrespeito? Infelizmente a gente vê isso acontecer por causa de cor, por causa de classe social. Nas escolas, a todo instante, a gente vê os jovens, as crianças sofrendo bullying, que é sem dúvida nenhuma um preconceito, um desrespeito. Pessoas com deficiências, pessoas com problemas, a todo instante são levadas à vergonha, à humilhação, por causa do preconceito. Isso não pode existir em nossas vidas. A gente não pode nem ser vítima e nem vitimar alguém do preconceito. E aí, em Timóteo 5:21 fala: na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. A própria palavra de Deus nos fala que não devemos ter preconceito. E é, sem dúvida nenhuma, uma situação, às vezes a gente faz em tom de brincadeira ou até em tom de seriedade, mas a gente nunca se colocou na posição do outro para fazer um tipo de pré-julgamento, de preconceito. Como será que era a vida desse menino que ninguém ficava próximo, ninguém falava com ele? Pararam para pensar quão triste deve ter sido a vida desse menino por uma cicatriz que ele adquiriu por salvar a vida da sua irmãzinha. Quantas pessoas hoje são tratadas com preconceito, mas o tempo todo estão fazendo boas ações, estão ajudando as pessoas e não são reconhecidas por isso? As pessoas querem olhar sempre os defeitos, querem olhar sempre, seja ele físico, querem olhar sempre, querem valorizar sempre o negativo e não o positivo. É sempre assim. Precisamos mudar isso, precisamos enxergar com outros olhos, precisamos enxergar melhor as qualidades e não os defeitos. Pastor Cláudio Duarte fala que no relacionamento não existe defeito, existem diferenças e a gente precisa levar isso para a nossa vida, que o defeito do outro não é um defeito, é uma diferença. E a gente tem que saber lidar com essa diferença. Esses alunos deveriam saber lidar com essa diferença desse colega. Eu tenho certeza que depois de conhecer a história, muitos mudaram o seu pensamento com relação a ele. Então, antes que você precise ouvir a história triste, se sensibilizar com uma história, mude a sua forma de pensar em relação ao outro. Não enxergue defeito, enxergue diferença e aprenda a conviver com elas. Que a graça de Deus possa ser derramada sobre a vida de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã tem mais mensagem de reflexão.